Agora que nós vimos representações apropriadas para movimentos rígidos em 2D, que incluem translações e rotações, está na hora de passarmos para o caso 3D. A vantagem de todo aquele trabalho que nós fizemos estudando as matrizes de rotação e as matrizes de transformação homogênea é que agora nós vamos ver que tudo aquilo que nós vimos para 2D se aplica de maneira direta para o caso 3D. No caso da posição 3D, geralmente utilizamos as coordenadas cartesianas, ou seja, os pontos representados por x, y e z. E aqui a gente não vai complicar muito não, apesar de podermos usar outras representações, de maneira geral nós vamos utilizar as coordenadas cartesianas mesmo. Só que o que muda, efetivamente, é a parte de orientação e rotação 3D. Essencialmente nós temos as chamadas representações mínimas, mas também temos as representações não mínimas. Exemplos de representações mínimas são os ângulos de Euler e os chamados ângulos de rolagem, arfagem e guinada, também conhecidos como roll, pitch e yaw, no inglês. Existem outros tipos de representações mínimas também, mas essas duas serão as que nós nos focaremos aqui ao longo da disciplina. E temos também representações não mínimas. Dentre elas, temos as matrizes de rotação, que nós já vimos. Então, por exemplo, em 2D, nós poderíamos representar a rotação utilizando apenas um ângulo. Utilizando um ângulo, nós temos apenas uma variável, portanto, é uma representação mínima. Agora, quando nós utilizamos números complexos de norma unitária, temos uma representação não mínima que exige, no final das contas, dois parâmetros, a parte real e a parte imaginária. E nós temos também as matrizes de rotação em 2D, que são matrizes 2 por 2. Então, nós temos 4 elementos. Então, claramente, é não mínima. A partir do momento que a gente pega 3 restrições independentes, nós caímos de 4 dimensões para uma dimensão. Então, as 3 restrições que são independentes, no caso da matriz de rotação, são: cada uma das colunas tem norma unitária. Isso nos dá 2 restrições, uma restrição para cada coluna. Então, se nós temos uma matriz 2 por 2, cai 2 dimensões. Então, falta ainda uma restrição independente que a gente tem que colocar, que é basicamente a ortogonalidade entre as colunas. Então, a ortogonalidade entre as colunas e a norma unitária de cada coluna faz com que nós tenhamos 3 restrições independentes, de tal maneira que é uma matriz de rotação 2 por 2, apesar de ter 4 elementos, no final das contas ela representa um espaço de uma dimensão. A mesma coisa com os números complexos de norma unitária. Nós temos parte real e parte imaginária, 2 elementos. Mas a partir do momento que a gente coloca a norma unitária, a gente cai para uma dimensão. E nós temos também outras representações não mínimas, tais como os quaternios, que são muito interessantes, mas que nós não vamos abordar aqui no curso. Em geral, nós vemos isso numa disciplina da pós-graduação, chamada Cinemática de Robôs 2, onde nós vemos os quaternios e as suas extensões, os chamados quaternios duais. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, posta a mensagem no Moodle, que eu coloco o material correspondente para vocês poderem estudar. E temos ainda a representação eixo-ângulo, que basicamente nos dá um eixo de rotação e um ângulo de rotação em torno daquele eixo. E também é uma representação não mínima. Nós vamos ver que representações mínimas costumam dar problema. Na verdade, representações mínimas sempre têm problemas. Problemas as chamadas de singularidades representacionais. Representações não mínimas podem ter ou podem não ter singularidades representacionais. Por exemplo, matrizes de rotação e quaternios não são singulares do ponto de vista de representação. Eixo-ângulo apresenta singularidade quando o ângulo é de 0 radianos. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Vamos ver então um pouco as matrizes de rotação. A ideia é exatamente a mesma do que nós já vimos em 2D. Ou seja, o que nós vamos fazer é escrever uma matriz de rotação como uma projeção entre os eixos do sistema de coordenadas rotacionado nos eixos do sistema de coordenadas fixo ou inercial. Então, basicamente, a primeira coluna da matriz de rotação vai ser a projeção do eixo x', do eixo rotacionado,
nos ', x, y e z do sistema estacionário. Nós temos isso daqui. E a mesma coisa para y' e z'. Segunda linha, então, é a projeção de y' em x, y e z, e a mesma coisa com o z', de maneira análoga. Se vocês observarem, esse primeiro bloco aqui é exatamente o bloco relacionado com a matriz de rotação em 2 dimensões. O que significa que se nós quiséssemos fazer uma rotação em 4 dimensões, o que nós teríamos que fazer é aumentar uma linha e uma coluna dessa matriz. Então, mesmo que nós não consigamos ver um sistema de 4 dimensões, a gente ainda consegue representar uma rotação que representa um sistema de 4 dimensões, né? Por exemplo, digamos que o quarto eixo fosse chamado de W. Nós teríamos aqui, então, o produto escalar entre x' e o vetor W. Então, lembrando que cada um desses pontinhos aqui representam o produto escalar entre vetores, tá? Então, x', y' e z' são os vetores unitários nas direções dos eixos coordenados. E aqui, então, nós teríamos a mesma coisa, né? Teríamos, então, produto escalar de y' e W, produto escalar de z' e W, e aqui nós teríamos agora uma coluna, onde teríamos produto escalar de W' x, W' y, W' z, e por fim, aqui eu não vou conseguir escrever, o software de apresentação que eu estou utilizando é um pouco limitado, então eu vou escrever aqui. Então, o que eu escreveria aqui na quarta linha, quarta coluna, seria produto escalar W' W. E por aí vai. Então, se eu tiver em 5 dimensões, eu continuo expandindo essa matriz com esses produtos internos. Ou seja, o que sugere fortemente essa ideia de que uma matriz de rotação é uma projeção do sistema de coordenadas, dos eixos do sistema de coordenadas rotacionado no sistema de coordenadas fixo ou inercial. Portanto, todas aquelas análises que nós fizemos lá para 2D continuam valendo aqui. Nós podemos pensar na matriz de rotação por meio de transformações ativas, como uma transformação que arrasta o sistema de coordenadas dado por x, y, z para o sistema de coordenadas dado por x', y', z', ou seja, um movimento mesmo, na medida em que a gente arrasta esse poliedro aqui, né? O sistema de coordenadas que está junto com ele também é arrastado, essa é a ideia. Ou a gente pode pensar nessa ideia de projeção. Então, quando a gente for representar, então a gente vai escrever a matriz de rotação como uma matriz RAB, por exemplo, onde nós arrastamos um sistema de coordenadas A e o levamos até um sistema de coordenadas B, como nesse processo aqui, em que nós arrastamos o poliedro, tá? E podemos também pensar na projeção do sistema de coordenadas B no sistema de coordenadas A, que é quando a gente utiliza esse tipo de construção aqui. Para consolidarmos um pouco essa ideia em 3D, vamos pegar agora algumas rotações fundamentais. Então, por exemplo, nós vamos pegar a rotação em torno do eixo Z. Ou seja, não é um eixo exatamente arbitrário, é um daqueles 3 eixos. Podemos fazer em eixos arbitrários? Podemos. Mas a vantagem de fazer em eixos já conhecidos, os ortogonais, x, y, z, é que as matrizes resultantes têm uma cara muito parecida com as matrizes de rotação em 2D. O que é esperado, né? Porque para quem olha daqui de cima para baixo, o que o observador enxerga é uma rotação em 2D. Ou seja, o eixo x0 vem aqui para o eixo x1, o eixo y0 vem aqui para o eixo y1. Então, se nós analisarmos aqui geometricamente as coisas, então se a rotação é de θ, essa rotação aqui θ, nós temos aqui cateto oposto, seno θ. Cateto adjacente, que é esse daqui, cosseno θ. Como nós temos θ aqui, então aqui é 90 menos θ, então naturalmente aqui vai ser θ também.
Portanto, nós temos cateto oposto, que é esse daqui, seno θ, cateto adjacente, que é esse daqui, nos dá cosseno θ. Tá? A gente escreveu aqui. Portanto, no momento que nós vamos escrever a nossa matriz de rotação, como nós sabemos que temos que fazer a projeção dos eixos x1, y1 e z1 nos eixos x0, y0, z0, então é isso que a gente vai fazer para montar a nossa matriz. Então nós sabemos que a projeção de x1 em x0, então a projeção de x1 em x0 é essa projeção aqui do cateto adjacente. Então a gente pega isso daqui, rebate aqui no eixo x0, então nós temos aqui esse segmento, que é basicamente cosseno θ. Tá? A projeção de x1 em y0, então y0 é esse daqui. Tá? Então no final das contas, a gente vai ter que fazer a projeção aqui e ver o tamanho desse segmento. Esse segmento é exatamente o tamanho do cateto oposto. Então nós temos seno θ. E por fim, como a rotação foi em torno de z, e z0 e z1 são colineares, a projeção de um e outro nos dá exatamente 1. Tá? E por fim, nós temos a projeção de y1, que é esse vetor aqui, em x0. Então x0 é isso daqui. A projeção é esse segmento aqui, vocês estão vendo. E isso nos dá, essencialmente, o cateto oposto, que tem dimensão seno θ. Mas como o x está apontando aqui para a esquerda, então nesse sentido aqui, nós temos um valor negativo, tá? Que a gente está apontando na direção negativa de x. Então a projeção de y1 em x0 nos dá menos seno θ. E por fim, a projeção de y1 em y0, que é esse eixo aqui, é dada pelo cateto adjacente a esse ângulo θ. Portanto, nós temos cosseno θ. E a projeção de z1 em x0 é nula, porque dá um ângulo de 90 graus aqui. E a projeção de z1 em y0 também é zero, porque nós temos esse ângulo de 90 graus aqui. Perfeito? Então, portanto, nós temos que a nossa matriz de rotação é dada por isso daqui. E vocês vão enxergar esse padrão. Eu faço uma rotação em torno de z, então o eixo correspondente vai ter o valor igual a 1, porque a projeção de dois vetores colineares de norma unitária nos dá 1. Tá? Como vai haver uma ortogonalidade entre o eixo de rotação do sistema rotacionado e os outros vetores do eixo fixo, né? Então nós vamos ter 0 e 0, 0 e 0, e aqui nós temos exatamente a mesma expressão que nós vimos para a rotação em 2D. De fato, essa é uma rotação que parece ser em 3D, mas ela é em 2D, para quem está olhando nessa direção aqui, que eu já mostrei para vocês. Tá? E aí a gente pode fazer a mesma análise geométrica agora para rotações em torno de x e em torno de y, né, de tal maneira que a gente vai obter essas matrizes aqui. Tá? Então, se eu faço uma rotação em torno de x, então aqui eu vou ter a projeção de x1 em x0, que nos dá 1. Aqui eu tenho a projeção de x1 em y0, eles são ortogonais, então vai dar 0. x1 em relação a z0, projeção de x1 em z0, são ortogonais, nos dá 0. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui é a projeção de y1 em x0, aqui é a projeção de z1 em x0, que é 0 porque eles são todos ortogonais. Tá? E aqui nós temos uma rotação também que é em 2D, e a gente tem uma expressão idêntica à da matriz de rotação no plano. Um cuidado que vocês têm que tomar aqui é na rotação em torno de y. Tá? Quando a gente faz a análise geométrica, a gente vai fazer uma mesma análise super rápida. Então, aqui, projeção de y1 em y0, como eles são colineares e tem norma unitária, nos dá 1. Tá?
Como aqui representam eixos ortogonais, eu vou ter tudo zero. Só que quando nós fizermos a análise geométrica, pensando nos catetos opostos e adjacentes, notem que aqui vai aparecer seno θ e menos seno θ, ao invés do que acontece aqui em x e em y. X e y, esses termos aqui, notem que são menos seno θ, e aqui nós temos seno θ. Agora aqui está invertido. O menos seno θ aparece aqui e o seno θ aparece aqui em cima. Então tomem cuidado, porque na medida em que a gente vai fazendo bastante exercícios e vai se acostumando com essas matrizes, a gente tem uma tendência a memorizar a cara delas, porque é sempre uma coisa similar, né, ao caso 2D. Só que tem que tomar esse cuidado para não errar aqui para a matriz de rotação em torno do eixo Y, porque esses sinais aqui estão invertidos. Caso contrário, vocês acabam cometendo erros. E então, fica como exercício para vocês fazerem em casa, vocês encontrarem essas duas matrizes aqui. E o processo é um processo por inspeção mesmo. A gente, geometricamente, pega nessas duas matrizes, como nós fizemos para a matriz de uma rotação θ em torno de Z. Uma coisa importante aqui é o seguinte: se eu faço uma rotação de 0 em Z, eu vou ter que ter uma matriz de identidade, porque eu tenho θ igual a 0 aqui, o seno de 0 é 1, e seno de 0 é 0. Então eu vou ter exatamente uma matriz de identidade. Se fizermos duas rotações consecutivas em torno do mesmo eixo, nós temos rotações no plano, que nós já vimos que a gente pode somar os ângulos quando a gente está fazendo rotações no plano, né? Então se eu faço uma rotação de θ seguida de uma rotação de φ, é a mesma coisa que fazer uma rotação de θ mais φ, tá? Se o eixo de rotação for o mesmo. E nós temos que a inversa, que também é igual à transposta, porque essas matrizes de rotação possuem a mesma propriedade das matrizes de rotação em 2D, portanto, elas pertencem ao grupo SON, cuja inversa é igual à transposta, tá? Então, aqui eu poderia colocar direto a transposta. Mas mais do que isso, quando fazemos rotação de θ em torno de Z e fazemos a transformação inversa, nós temos uma rotação inversa, né? Que é basicamente a rotação de menos θ em torno de Z. Agora vejam, quando a gente faz rotações consecutivas, mesmo em torno dos eixos x, y ou z, no final das contas a gente tem uma rotação completamente arbitrária. A gente vai ter um eixo totalmente arbitrário depois que a gente começar a fazer sucessivas rotações em torno de x, y e z. E aqui entra uma coisa muito importante. O caso 3D é de fato análogo ao caso 2D, do ponto de vista da construção da matriz. Mas o que nós temos é que a sequência das rotações determina a orientação final. Isso é muito importante. Então, para consolidarmos essa ideia aqui, de que a sequência das rotações determina a orientação final, vamos considerar duas rotações, tá? Bem simples. Vai ser uma rotação de π sobre 2 em torno de z e uma rotação de π sobre 2 em torno de x. E aqui nós vamos estender aquela notação que nós utilizamos lá para 2D. Por vezes, esse tipo de notação aqui é muito conveniente, onde nós utilizamos dois argumentos aqui, utilizamos duas variáveis. A primeira indica o valor da rotação e a segunda indica o eixo de rotação que nós estamos utilizando. Tá? Essa representação é muito útil porque ela é similar àquela que nós fizemos para 2D, com a diferença que agora a gente especifica o eixo em torno do qual nós estamos realizando esta primeira rotação. Então, a rotação que nós vamos fazer são as rotações utilizando o sistema de coordenadas local, o que seria o equivalente a fazer multiplicações pela direita. Então, a gente vai fazer primeiro uma rotação de π sobre 2, né, em torno de z, desse eixo vermelho aqui. Então, esse eixo y vem para cá, esse eixo x vem para cá. Depois que nós fizermos essa rotação de π sobre 2 em torno de z, nós vamos fazer uma rotação de π sobre 2 em torno de x. Então, ao fazermos a rotação de π sobre 2 em torno de x, esse eixo z vem para cá e esse eixo y vem para cá. Então, observem
essa orientação final aqui. Nós vamos realizar as mesmas operações aqui, né, de rotação em torno de Z e em torno de X, com os mesmos valores de ângulos, só que agora nós vamos inverter a ordem aqui. A gente, ao invés de fazer primeiro a rotação em torno de Z, nós vamos fazer primeiro a rotação em torno de X e depois vamos fazer a rotação em torno de Z. A gente vai inverter a ordem. Então, notem que esse sistema de coordenadas inicial é idêntico a esse daqui. Fazemos uma rotação de π sobre 2 em torno de x. Então, este eixo z vem para cá, este eixo y vem para cima. Agora vamos fazer uma rotação de π sobre 2 em torno de z. E, portanto, este eixo y vem para cá e este eixo x vem aqui para cima. Observamos, então, este sistema de coordenadas e este sistema de coordenadas e, claramente, os dois têm orientações diferentes. Aqui, o z está apontando, está saindo do plano da folha e aqui o z está contido no plano da folha, apontando para a esquerda, né? O x aqui aponta para a direita e o x aqui aponta para cima. Portanto, a sequência importa, tá? Quando nós estamos trabalhando em 3D. Para consolidar, então, essa questão de operações que são comutativas ou não, nós vimos que rotações puras no plano comutam, porém, rotações em 3D não comutam. Translações puras comutam tanto no plano quanto em 3D, e movimentos rígidos e arbitrários não comutam nem no plano, que nós já vimos, e também não vão comutar em 3D. Já não comutam no plano, não tem como comutar em 3D. De certa maneira, isso não deveria ser algo inesperado, né? Isso daqui é uma coisa, de certa maneira, esperada, porque se nós estivermos utilizando matriz de transformação homogênea ou matrizes de rotação, nós estamos trabalhando com operações matriciais. E operações matriciais de multiplicação são não comutativas, tá? Independente da dimensão. Mesmo matrizes em 2D, em geral, não comutam. O que é mais inesperado é essa comutação aqui, para rotações puras no plano. Isso de fato acontece. E se nós estivermos utilizando matriz de transformação homogênea, também translações puras. Mas é claro que a álgebra tem que estar de acordo aqui com a geometria. E, de fato, a geometria aqui em 2D é o que determina a comutatividade dessas rotações no plano. Aqui, no caso de 3D e 2D, em termos de translação, nós temos comutatividade sempre porque nós estamos pensando em somas de vetores. Logo, se nós fizermos um número arbitrário de translações utilizando sempre o mesmo sistema de coordenadas como referência, ou seja, algo que não rotaciona, nós podemos inverter o tempo todo, né? P1 mais P2 é igual a P2 mais P1. E mesmo quando nós embutimos as translações em matrizes de transformação homogênea, esse comportamento tem que permanecer. Por exemplo, se nós pegarmos essa matriz de transformação homogênea, posso até apagar aqui, nós pegarmos essa matriz de transformação homogênea aqui e multiplicarmos por essa matriz de transformação homogênea aqui, nós temos essa matriz aqui. Tá? Então, essa linha vezes essa coluna nos dá identidade vezes P2 mais P1 vezes 1. Que nada mais é que P2 mais P1. E, naturalmente, é igual a P1 mais P2. Tá? Isso daqui nos dá exatamente o mesmo resultado se nós invertermos a ordem dessa multiplicação. Por quê? Porque a matriz de transformação homogênea está realizando nada mais, nada menos do que uma operação de translação e que nós já sabemos que naturalmente pode ser representada pela
soma de vetores. Então, de certa maneira, esse resultado que, em princípio, pode parecer inesperado, quando nós representamos translações por meio de matriz de transformação homogênea, no final das contas acaba não sendo inesperado assim, porque, como eu falei, a geometria tem que estar de acordo com a álgebra. Então, se os elementos algébricos representam uma transformação geométrica, se a geometria diz que translações comutam, então a álgebra tem que estar de acordo. Tá? E é exatamente por isso que nós temos que rotações puras em 2D também comutam, porque a geometria diz que não importa fazer uma rotação de θ1, depois fazer uma rotação de θ2, ou fazer o contrário, né, fazer θ2 primeiro e depois θ1 no plano, porque no final das contas o resultado é o mesmo.